Seja muito bem-vindo a mais um Pode Construir, o podcast que facilita e descomplica a sua vida na engenharia e na construção, sempre trazendo conteúdo de muita relevância, inovação e principalmente descomplicado, né? Exatamente. Então vem com a gente conhecer esse convidado. É isso aí. E hoje a gente trouxe o fera, top, super master blaster do planejamento de obras. Eu não sei nem se você sabe o que é planejamento de obras, mas eu espero que você goste do conteúdo dele. O meu amigo Mário, também conhecido como Super Mário. Por aí, né? E aí, do boa tarde, planejamento. pessoal, tudo bem? É isso aí. E aí, Mário? Vai falar de planejamento hoje, vai ensinar muito pra gente? Tentar, né, velho? Você sabe que você é uma inspiração pra mim, né? Ô, rapaz, fala isso não, que você me emociona. Trabalhei chega mais... a lágrima, chega a cair, eu vejo pegar e voltar aqui. Deixa pra chorar quando terminar o programa. É o seguinte, estamos ali? Então, não sei se você percebeu, mas estamos num cenário bem diferente. Estamos de casa nova. Casa nova, estúdio novo, bonitinho, né? Vai melhorar ainda. Estamos chegando lá. Gostou, Mário? Aconchegante. Tá confortável aí, fofinho? Tá. Bundinha tá bem sentadinha, fofinha. Show de bola. Então pronto. Então hoje a gente inaugurando a nossa casa nova. Vamos gravar um podcast que faz tempo que eu queria gravar com você, viu? Faz tempo. Faz tempo. Depois a gente conversa. A gente toma uma garrafa de uísque. Tá me devendo um uísque, viu, galera? Então, te apresenta aí, bicho, pro pessoal conhecer. Da onde você veio, sua trajetória. Então, minha trajetória começou primeiramente na Odebrecht, e aí lá nas obras do Companhia Vale do Rio Doce, lá no Pará. E aí, quando eu estava no departamento de... Deixa eu ver se eu me recordo. Departamento de Administração Contratual. Aí, nesse departamento, o engenheiro responsável, ele passou a integrar a parte de planejamento. E aí ele falou, disse, olha, já que tu tá ali, já que tá resolvendo bem essa parte aqui, eu também vou ficar com planejamento. Sabe o que é planejamento? Eu disse, bicho, nunca ouvi falar. Quantos anos tu tinha? 22. Tu tem uma estradinha já de planejamento, né, bicho? Tem. E aí eu não sabia nem o que era planejamento, aí ele falou, sim, mas você vai aprender com o cara. Aí você, beleza. Quando chegou lá, o cara disse, você sabe o que é planejamento? Eu disse, bicho, não sei nem por onde começa. E esse cara era professor num centro técnico lá de uma cadeira de cálculo. E aí, tipo, eu meio que fui cobaia dele, né? E aí ele começou a ensinar, eu disse, tem que ler o quê? Eles têm que ler esse livro. Pronto, eu comecei a ler todos os livros que tinha de planejamento. Coincidentemente, daqui a pouco eu comecei a ver os erros do cara. Erros do teu professor? Foi, os erros do cara. Que tipo, ó, isso aqui não tá fazendo sentido nisso. E aí, ele era super de boa. E aí ele começou a ver que tipo, pô, bicho, como é que tu conseguiu ver meu erro? Não, você pediu pra eu ler, eu li. Ler eu sei, pelo menos, né? Não tá com a porra não. Aí, só que ele era super de boa. E aí, quando às vezes acontecia que quando ele mandava algum erro assim... Aí o engenheiro lá principal achava que era meu, só que era dele. Aí depois ele confidencializava. Ele disse, porra, Mário, ó, eu errei o negócio lá, voltei a culpa em todo. Eu disse, não, pô, tranquilo, relaxa. E aí com isso Afinal, eu fui... é o papel do estagiário, né? Alguém aí, tem que tomar a responsabilidade também. E aí eu fui evoluindo nesse aspecto ao ponto de toda... Porque lá era como se fosse um conglomerado de obras e aí tinha um escritório central. E aí o pessoal começou a me chamar. Não, Mário, vai fazer um tal planejamento, só que nesse tempo ainda, além de ser iniciante, o foco era mais na questão programacional da coisa. Então, você aprende e usa a ferramenta. Então, não tinha esse senso crítico ainda de dizer, tipo, esse método não faz sentido, essa análise não faz sentido para esse contexto. Você vai seguindo inicialmente o fluxo. Né? Mas quase 20 anos atrás, quais eram as ferramentas que vocês usavam? Basicamente, é mais MS Pro de Primavera, que 20 anos depois ainda continua sendo as mesmas ferramentas utilizadas e subutilizadas. Tem uma diferença muito grande. E aí, nesse aspecto, eu comecei a evoluir bem lá, E aí, tudo aconteceu quando o pessoal chamou para fazer a parte foi para integrar uma equipe de orçamentação e a gente foi passar uns 20 dias lá no Maranhão. E aí eu disse, pô, peraí, velho. Então, se eu já consegui chegar aqui, então significa que eu posso expandir mais. Aí daí eu voltei para cá, para Recife, tentei fazer o curso de Engenharia Civil, passei na prova, só que aí eu tive um problema sério de enxaqueca crônica que impossibilitou. Aí eu comecei a trabalhar. E nessa questão do trabalho em si, foi aí que eu fui aprimorando cada vez mais a abordagem de planejamento dentro das empresas menores. E aí com isso eu consegui ter um aumento tanto de percepção quanto ferramental para entender se aquele método fazia sentido naquele contexto ou não.
Aí eu decidi parar de usar ferramentas e melhorar a questão de utilização de métodos e técnicas dentro do planejamento nas empresas. Que massa. Que massa. Isso há 18 anos atrás, velho. 18 anos atrás. E de lá pra cá, só crescendo, vento em popa, projetos maiores. Sim. Aí, no caso, no aspecto de projetos, é melhorias das técnicas já existentes. Então, como eu decidi me especializar em métodos e técnicas, então um exemplo que a gente vai falar daqui a pouco, a análise de valor agregado, que é aquele tripé lá de comparação, custo previsto, custo real e custo agregado. Eu vi que tinha uma deficiência nesse método. O método já é utilizado já há 60 anos. Entende? Eu vi que tipo, o método ele conseguiria só pegar pelo valor acumulado, que é tipo o histórico do projeto, de janeiro até junho. Então ele pega todo esse histórico e faz um cálculo, só que ele esquece o comportamento de janeiro até junho. Aí com isso eu percebi que esquecer esse comportamento estava dando uma deficiência em relação ao valor que era colocado na análise de tendência. E aí eu revisei esse método. E aí com essa revisão eu consegui apresentar isso lá em São Paulo, com a ajuda de um amigo meu da empresa, que é um físico. Top. Entende? Nossa. Então os projetos grandes são mais voltados a esse, tipo, ó, método tal, como é que a gente aplica dentro desse contexto? Como é que a gente combina várias bases, vários métodos e técnicas para ter uma melhor solução de ênfase em gestão de planejamento. Então hoje meu foco de uns 10 anos para cá tem sido esse. Massa. Agora, dá um resumaço assim. Eu sei que tem muita gente que assiste a gente que não é especialista, não entende nada disso. Tem Dá um muita gente que não é da área, não é engenheiro, Não é da área. arquiteto, Isso aí. não é mestre de obras, e talvez ele vai ficar voando, entender um pouco mais, numa linguagem mais leiga, Sim. o que você tá falando. Às vezes o cara vai construir a casa dele. Não sabe nada de obra, ele vai procurar informação no YouTube. E aí ele cai no podcast da gente, falando planejamento. Pô, vou assistir para ver se eu aprendo a planejar minha obra. Então, dá um resumaço aí, uma introdução. No que consiste um planejamento, especificamente falando de obra? E se dá falando para de usar obra. em qualquer tipo de obra ou só obra grande, porque você falou alguns cases que são obras maiores. Sim. Mas dá para usar numa construção de uma casa. Dá para fazer planejamento. Basicamente a gente faz planejamento em tudo. A diferença são os métodos e técnicas que são aplicados. Tipo um exemplo, quando o dono da casa perguntar ao pedreiro se dá para ele fazer essa casa em 6 meses, ele faz... Dá, doutor. Quando ele dá aquela parada assim, ele já planejou. O que diferencia isso para um especialista é que o especialista está trazendo métodos e técnicas e confirmando se aquilo que está sendo dito faz sentido ou não faz sentido. Entende? Então, ou seja, quando a gente tem essa ótica, porque tudo é muito intuitivo. Então, um exemplo, você sabe que se você andar em tal velocidade, você vai conseguir chegar lá a tempo. Isso já é intuitivo. Então, você não precisa ficar ligando o piloto automático, de ficar 120, 110, 120, 110. Não, eu vou nessa minha pisadinha aqui, ali eu recupero mais alguma coisa. Pronto, isso já é análise de tendência e recuperação. Entende? O que diferencia é que antes de fazer uma obra, você tem que planejar. Só que qual é o problema? A galera já quer fazer a obra. Então, eu dormi, acordei, estou com tudo atrasado, quero fazer a obra agora. Então, você pode até fazer sua obra agora sem o planejamento. Mas sem um planejamento, você não consegue identificar para quando essa obra vai, você não consegue melhorar fluxos de execução, você não consegue ver, de fato, o impacto de um atraso dentro de uma expectativa sua. Entende? Tipo um exemplo, quando a gente vai muito para obras de incorporadora. Então, o cara faz, poxa, qual é o atraso? Essa obra atrasando, ela impacta financeiramente para mim em quanto? Então, para um projeto de incorporadora, você tem que ter análise de tendência e recuperação. Isso se torna bem mais dinâmico, porque ele sabe que um mês de atraso ele não consegue lançar. E se não, o lançamento faz isso. Só que, vamos dizer lá, o cara tá querendo fazer a casa dele e tá perto de chover. Ele não sabe se aquele atraso vai chegar, a conclusão da obra vai ser no dia da chuva. E aí ele não vai conseguir fazer o telhado. Se ele não consegue fazer o telhado, ferra toda a parte de baixo. Por quê? Ele pegou só no inconsciente e disse, não, doutor, mas vai dar. Tá, que vai dar, todo mundo sabe que vai dar. Mas como é que vai dar? Por que vai dar? Entende? Então, o planejamento, sim, de fato, ele pode ser utilizado em todos os aspectos, mas tem que ter, de fato, o entendimento sobre o que é planejamento. Níveis de preocupação. Então, vê só, quando eu comecei na área de planejamento, há alguns anos atrás, eu acho que você tem bem mais tempo que eu. Apesar de tu ser muito mais velho que eu, né? Tu deve ter Mas o quê? tu começou mais de 10 anos atrás em planejamento, que eu deve- lembro. mas ele já tá com quase 20 aí. Como foi que eu cheguei no planejamento?
o pessoal lá na obra disse, ó, tá faltando planejamento, a obra tá uma zona, não sei o quê. Eu disse, pô, vou... Acho que um dos principais sintomas é faltou material. Também. Aí, e faltou material, faltou recurso, os prazos não eram cumpridos. Aí, Tiago, estuda planejamento, a gente tá precisando planejar. Beleza. Quando eu comecei a estudar planejamento, tudo que eu pesquisava só aparecia MS Project. Planejamento de obra, MS Project, MS Project. Resumindo, eu conheci o MS Project, fiz curso de MS Project, achando que aquilo era planejamento. Hoje eu sei que não é. Explica aí, resumidamente, para quem é leigo, como eu era na época, o que é o MS Project e qual a diferença dele para o planejamento. Então, qual é o que acontece? Todo método, depois, ele vem de um processo de automatização. Quando você automatiza isso, você consegue criar basicamente um instrumento. Esse instrumento pode ser uma ferramenta, pode ser uma metodologia, alguma coisa assim do tipo. Quando é feito antigamente planejamento, a galera desenhava mesmo na parede. Aqui, agora imagina, você desenhar tudo isso na parede, atualizou, aí você apaga com a borrachinha e vem fazendo isso aqui. É um inferno. Entende? E aí, quando a galera decidiu tirar isso do que está na parede e desenvolver um software, vários outros softwares foram desenvolvidos antes do MS Project. O negócio com o MS Project tem uma visibilidade muito grande pelo fato dele ser intuitivo e pelo fato dele atender a requisitos minimamente básicos. Então, exemplo, se você tem lá uma estruturação de EAP, que no caso seria a análise do projeto lá, estrutura hierárquica do projeto, você consegue fazer bem rapidinho. Então, ou seja, tem uma casa. Então, casa, nível 1. Fundação, nível 2. Aí dentro da fundação tem outros níveis. Aí depois eu tenho alvenaria, depois eu tenho outros níveis. Isso daqui você consegue intuitivamente, já entender que um software consegue te devolver esse tipo de estrutura. É por isso que ele está sempre vinculado o planejamento ao uso do MS Project, porque é uma ferramenta bem mais intuitiva. Entende? Entendi. Só que aí quando você vai aumentando os níveis de complexidade, tanto de projeto quanto de nível de conhecimento, de metodologia, o MS Project já não atende mais. Então hoje, como depois faz o quê? Uns 40 anos, se eu não estiver enganado, uns 20, vamos botar aí quase 30 anos, o MS Project está por aí rodando. E mesmo assim a ferramenta ela ainda é subutilizada, porque o pessoal só vai no básico, que é início e término de atividades, Então agora imagina, se uma ferramenta básica dessa ela ainda é subutilizada, quanto mais as outras. Então a diferença é essa, entre o ferramental e a técnica e o método. Ela serve para atender até certo conjunto de níveis de complexidade de projetos. Entendi. E mais diante disso, então, quem quer planejar a construção da sua casa, pode fazer no papel. Não, pode fazer no papel, pode fazer na mão. Pode, só que ele vai gastar bem mais tempo, fazendo questão de atraso, questão de início e término. Um exemplo, minha fundação atrasou. Isso está intuitivo, que se a fundação atrasar, atrasa o restante da obra como um todo. Só que, se a gente está separando a obra por pilares ou por blocos, se atrasar um fragmento daquele ali, isso gera impacto aonde? Esquece fundação, já comecei a subir já. Isso aí fica intuitivo, só que você deixa de estar intuitivo para você estar mais pragmático na coisa. Porque senão você sempre vai ficar perguntando ao pedreiro. Aí o que o pedreiro vai responder? Tá tudo em paz. Tá tudo em paz, doutor. Vai terminar. Vai acabar. Mas precisa de mais 2 homens. Não, deixa comigo. Isso aqui eu chamo meu sobrinho. Vem cá. E assim vai, entende? Só que a obra nunca acaba no prazo, a obra nunca acaba no custo, entende? Não é que ter planejamento vai fazer com que sua obra cabe no prazo. Não é que ter um orçamento vai fazer com que sua obra cabe no custo. Esses dois vão ter uma balização para que você tenha um norte e saber para onde você tem que ir. Então, meu orçamento eu sei que é 1 milhão. Pronto. Passou de 1 milhão, você fala, ih, parceiro. Meu prazo são 6 meses. Porque senão fica lá a parada das pirâmides. Acaba quanto? Você vai subir no bloco? Vai subir no bloco aí que a gente vai ver. Ó, aí qual é o prazo? O prazo do faraó. Tem que estar pronto quando o cara morrer. O cara morre quando? Segue, pai. Segue. Fica tranquilo. E aí vai fazendo. Vai botando o bloco, mas acaba quando? Aí fica aquele negócio. Fica pronto quando? Quando acabar. Acaba quando? Quando ficar pronto. A frase que eu mais escuto na obra é: eu vou fazer o possível para conseguir, doutor. Mas, meu amigo, eu preciso terminar até sexta-feira. Vai terminar sexta-feira? Vou fazendo o possível para isso. Vamos correr, tô correndo para isso. Ninguém diz vai, ninguém diz não vai. Vou fazendo o possível, é só a resposta neutra. E aí, dentro desse aspecto, tem uma separação pela norma da ACE, que é planejador e agendador.
o termo bem literal é esse daqui. O planejador é o cara que sabe o negócio acontecer. Que faz, tipo, não, eu sei como é que uma casa é feita. Porque tem muita gente que ele acaba ficando, tipo, em áreas específicas de conhecimento, ou seja, ele planejou sua obra de ponte. Então ele sabe toda a estrutura de obra de ponte, ele sabe todas as relações, sabe o comércio, sabe onde termina. Já o agendador é o profissional que vai atribuir cálculos àquilo que ele está fazendo. Então, exemplo, quando você pergunta ao pedreiro, dois homens dá para acabar em uma semana, o cara vai dizer, doutor, bota mais 3. Aí você faz, pô, mas mais 3 dá 5. Aí só que aí se você for numa análise de produtividade, você vai ver. Então, peraí, se ele está pedindo 5 até sexta-feira, então ele está dizendo que um cara desse não consegue fazer uma parede 1 m² por hora de alvenaria, não? Não, doutor, por quê? Você fala, não, porque o cimento tá lá fora, não sei o quê. Então, peraí, se eu trouxer tudo aqui pertinho, você consegue? Ele consigo. Então, já não preciso de 3. Entende? Então, o agendador, ele vem com essa ótica. Peraí, por que você está precisando de 3? Que produtividade é essa? Mas você perguntar ao pedreiro, ele não vai saber o que significa produtividade. Ele vai dizer que o cara consegue. Não, nem que dê sangue na canela, mas a gente faz esse negócio aqui. Mas você faz, tá, mas a custo de quanto? O cara é experiente, que a gente sabe que tem a curva de aprendizado. Entende? Aí tudo isso, a questão de planejamento e agendamento, ele te dá essa ótica. Mário, beleza, a gente já entendeu a introdução do planejamento, acho que até quem lê. Ainda na introdução, são 2 perguntas que eu queria fazer. Você falou que ia começar a engenharia e não fez, então você não é engenheiro. Não. Mas é especialista em planejamento. Sou. Então, se alguém tiver interesse de trabalhar com planejamento, ele não precisa ser engenheiro. Não precisa ser engenheiro. No entanto, ele tem que ter conhecimento técnico suficiente em alguma outra área de conhecimento. Então, exemplo, você pode ser especialista em planejamento sendo economista, você pode ser especialista em planejamento sendo engenheiro, você pode ser especialista em planejamento sendo arquiteto, entende? Porque hoje não tem uma profissão, tem MBA já, no meu tempo não tinha MBA, mas hoje tem já, tipo, esse MBA que você consegue ser o especialista em planejamento. Antes não tinha, então eu criei todo o meu próprio MBA. Tanto que tem gente hoje que pergunta, Mário, esse MBA é bom? Aí eu vou lá e recomendo, esse não é bom não, vai para outro. Tu é autodidata, né, Mário? O pessoal diz que sim. Autodidata. Não, você é O autodidata. pessoal diz que sim. Como é que você aprendeu? Diga aí, eu conheço sua história, ele não conhece. Diga aí como é que você aprendeu. Lembra? Garrafinha de uísque, Uma carteira de cigarro. virando a madrugada, E pra que estudando. dormir? Dorme quando morrer. Dorme quando morrer. E estudando. Eu vou entender ali até fazer sentido. Livros e mais livros, noites e mais Hoje eu tenho uma biblioteca noites. de 450 livros em casa. Aí. Desses 450 livros, 100 eu já li todos e o restante vive para consulta. 50 eu li pela metade. Entende? Então, ou seja, tem que ler. Porque, querendo ou não, para você desenvolver uma questão de especialista, você tem que ter 10 mil horas dedicadas. Então, eu vi que, tipo, todo o tempo... Só que não é 10 mil horas dedicadas de forma passiva. É 10 mil horas dedicadas de forma construtiva. Aí você faz, peraí, esse conhecimento já quebrei. Esse conhecimento já quebrei, esse conhecimento já quebrei, já dominei. Agora vamos juntar. Tudo isso aqui sai o quê? Aí sai um especialista, entende? Só que aí é Você ralação. falou do MBA, eu fiz MBA em Planejamento e Controle de Obras, mas eu não li esses 150 livros, não. 450. Não, 100 ele leu completo, 50 ele leu metade, o resto é para consulta. Porque, de fato, é o resumo que o cara faz. Então, exemplo, você vai lá para o MBA de gestão de prazo, ele sempre vai focar prazo e custo. Então, no meu caso, eu decidi ser bom apenas em prazo. Custo eu comecei a ver recentemente, e quando eu vi custo recentemente, eu melhorei uma metodologia que já vem sendo utilizada. Isso. Entende? Esse é o papel do especialista. E aí, quando você faz lá a especialização de planejamento, você entende todas as métricas, todos os cálculos, tudo o que é necessário para você planejar uma obra, para você monitorar uma obra e para você controlar uma obra. São 3 etapas. Então, planejo, monitoro e controlo. Entende? Porque monitorar está diferente de controlar, que é o que a gente vai falar mais um pouco adiante. Então, essa questão de ser autodidata facilitou muito, e o fato de planejamento ser muito raciocínio lógico. E aí muito si. Aí quando eu vi que eu não tinha problema com si, aí resolveu. Top. Então, avançando, a gente já viu a introdução. Aí eu tinha falado 2 dúvidas. A outra dúvida Falta é se um profissional na área de planejamento ele é bem remunerado. Sim. Agora, para ser bem remunerado, você tem que ter uma graduação. Porque senão você entra no nível técnico. E aí o que é que separa essa questão do nível técnico? Eu sou engenheiro de planejamento, eu sou técnico em planejamento. Não é que o técnico sabe mais que o engenheiro e o engenheiro sabe mais que o técnico. É só a graduação que está sendo embarcada no título da pessoa.
entende? E aí assume-se a premissa que você pega o piso do profissional atribuído mais uma área de especialização. Então, um exemplo, da última vez que eu consultei, um engenheiro de planejamento bom estava ganhando R$ 12.000. E um engenheiro por si só já não ganha R$ 12.000. Entende? Então, são áreas de especialização que, tipo, são bem remuneradas. Massa. Então, se alguém está escutando e não sabe que área da engenharia atuar, talvez comece a olhar por essa ótica. Que não é porque eu sou dessa área não, mas eu indico. É uma área boa. Então, beleza. Avançando do básico, explica aí resumidamente o que é que significa o Master Plan. O Master Plan é como se fosse o livro mestre do planejamento. O livro mestre do planejamento. Pronto, todo mundo aqui da mesma faixa etária, né? Lembra lá dos Power Rangers? Pronto, não é da minha época, não. Os Power Rangers a gente tinha o Megazord. Sim. Que era o componente dos Power Rangers lá. O vermelho, o azul, o amarelo, o verde. Quando aquilo juntava, dava o Megazord. É o mesmo conceito do Master Plan. Eu tenho uma empresa aqui, outra empresa aqui, outra empresa aqui, outra empresa aqui, outra empresa aqui. Quando eu junto todos esses cronogramas, eu tenho o Master Plan. É a mesma analogia. E aí o Megazord tem que fazer o quê? Defender do mal. E o mal é o quê? Atrasar a obra. O mal é atrasar a obra. Percebe que é muito intuitivo, é por isso que eu gosto de planejamento. Porque planejamento, tipo, ele é muito intuitivo. Muita coisa se fala em planejamento. Você vai comprar um pão, você planeja. Só que é muito inconsciente, né? Isso aí. E aí, nesse aspecto do Master Plan, ele é a unificação de todos esses cronogramas. E uma vez que esses cronogramas estão unificados, existe um nível de importância maior. E aí a gente começa a entender o plano como um todo. É como se fosse uma parada mais, tipo, de Deus, tá ligado? O plano como um todo, a gestão do negócio e tal. Porque, de fato, você consegue enxergar o plano como um todo, enquanto cada um tá vendo só o seu. Entende? Então, se o Master Plan é o aglomerado de vários cronogramas de várias empresas, de várias disciplinas, isso se dá na gestão de múltiplos cronogramas, é gerenciar o Master Plan. É gerenciar o Master Plan, através de múltiplos cronogramas. Você num projeto de grande porte, por exemplo, vou dar um exemplo aí, eu já trabalhei... Mas até nem grande porte, né? Quando você está falando da construção de um prédio, você já tem várias empresas que vão atuar ali naquela obra. Não, mas aí entra em disciplinas. É diferente. Mas essas disciplinas não seriam diferentes cronogramas, não? Não, porque está dentro do escopo como Quando você todo. vai fazer a gestão dos terceirizados, por exemplo? Mas então, tá, um exemplo, eu vou fazer a casa, certo? Na minha casa eu vou contratar uma empresa de hidráulica e eu vou contratar uma empresa de elétrica. Mas tudo ainda está dentro da casa. O que seria o Master Plan é, eu tenho esse bloco que liga com uma passarela que liga para um shopping. Então, uma empresa faz o bloco, a empresa faz a passarela e outra empresa faz o shopping. Massa. Entende? Porque senão ainda fica muito na questão de disciplina, que é o que você falou. Tipo, eu tenho 3 empresas para fazer uma casa. Não, mas ainda é a casa. É como se não tivesse empresa nenhuma, mas eu sei que uma vai depender da outra, vai depender da outra, entende? Então aí realmente é para grandes projetos, né? É, né? Se aplica mais para grandes projetos. Se aplica projetos. mais a grandes projetos. Porque o nível de complexidade, para se gerenciar, ele é bem mais robusto. São vários cronogramas que todos eles estão interligados. Um depende do outro, um está ligado no outro. E aí você tem que gerenciar toda essa interface. Então, exemplo, o que é crítico para uma empresa, que seria aquilo que não pode atrasar, se atrasa o projeto dela, quando eu incorporo ela ao Master Plan, aquilo pode ser não mais ser mais crítico. Outra coisa se torna crítica, porque agora eu estou enxergando o todo. Entende? E aí eu tenho que passar para essa empresa que ela não pode mais correr apenas naquilo que é crítica para ela. Tem que correr o que é crítica para o empreendimento como um todo. E aí ela atrasou. Então eu tenho que avisar a outra que ela não pode mais entrar aqui. Como também limites de bateria. Para que a outra empresa entre, você tem que ter 40% de avanço. Aí o cara fala, mais 40% eu não consigo. Então vai ter que conseguir. E aí onde vem? Mas eu vou ter que conseguir como? Incrementando mais mão de obra. Dando um incremento na sua produtividade, para que a outra consiga entrar. Bicho, vê só, pela tua experiência, dá um exemplo prático aí de um projeto que tu vivenciou isso. Essa incorporação do Master Plan, múltiplos cronogramas e que das dificuldades. Eu vivi isso daí num projeto em 2017, que foi de uma obra aonde a empresa contratante ela estava contratando toda uma equipe. E aí essa equipe iria gerenciar todos os projetos. Como ela já estava contratando essa equipe, ela não quis, contratar uma empresa que quarteirizasse todo mundo, que é
basicamente é o que sempre acontece. Vou contratar uma empresa maior e essa empresa vai ficar responsável aí para gerenciar isso. Não, ela disse, então já que eu tenho alguém para gerenciar, eu vou contratar todo mundo por bloco. Então ela contratou uma empresa para fazer a construção, uma empresa para fazer a montagem, uma empresa para fazer a cobertura, uma empresa para fazer a parte de instalações. E aí eu tive que integrar 7 empresas sobre uma visão geral. E aí o negócio começou a ficar interessante, porque o pessoal não tinha essa visão integrada. Porque sempre o pessoal lidava com 1 para 1. Por mais que a outra empresa fosse grande, mas ela estava sempre quarteirizando bastante serviços, mas enquanto gerenciadora, você só lida com 1 para 1. Aquela empresa lá, ela está lidando com 10, 20, foi ela que contratou, mas você só lida com ela. Nesse caso, não. O que aconteceu com a gente é que a gente tinha que lidar com 7 empresas. E aí, quando eu vi que cada empresa tinha um limite de bateria, que isso foi interessante lá no projeto, que foi qual é a expectativa que vocês possuem para avanço do projeto. Aí a galera, não, mas tem que acabar até data tal. Eu disse, não, veja só. Que vai acabar, vai acabar. Não tá com a gota, não. Mas só que, tipo, limite tal, até março, quer que avance quanto? Esse avanço de quanto representa o que aqui para vocês? Aí o pessoal começou a entender mais. Ah, isso aqui para mim representa isso, representa isso, representa isso. Pronto, beleza. Agora bora subdividir aqui. Essa empresa, ela corresponde a quanto de escopo disso daqui? Na questão fisicamente, sem ser financeira, na questão física. Ah, ela terminando tudo isso daqui, quando a gente bate o olho, a gente diz que 60% do projeto está pronto. Pronto. Beleza, então eu já sei que essa empresa representa 60%, a outra representa 10% e assim até totalizar 100%. Quando eu fechei toda essa expectativa, eu vi que, tipo, para ter aquele atendimento até março, empresa tal tinha que avançar 30%, empresa tal tinha que avançar 10%, e assim consecutivamente. Quando eu apresentei isso para as empresas e elas já vinham com um planejamento, aí o pessoal, peraí, você já tem todas as expectativas? Eu disse, tem, pô. O que a gente está fazendo? Então, não, pô, mas eu fiz todo o meu planejamento e não estava prevendo esse incremento de produtividade só. Agora não é comigo mais não, eu só faço a conta, quem tem que resolver é entre vocês. E aí foi legal essa dinâmica, porque na mesma hora o pessoal já estava fazendo uma análise de viabilidade, para ver quanto valeria a pena incrementar de produtividade para conseguir atender as demandas do cliente. Isso foi bem bacana. Aí o pessoal começou a ter mais seriedade com essa gestão de múltiplos cronogramas. E a ordem de grandeza desse projeto? A ordem de grandeza desse projeto foi 250 milhões. Muito grande, viu? Agora, quanto tempo? Prazo? 1 ano e meio. E atrasou? Não. Cumpriu o prazo? Cumpriu o prazo. Por incrível que pareça. Em algum momento desviou? Você viu que ia atrasar? Desviou no momento que aí onde vem essa questão da ter uma análise mais integrada inicialmente, é porque antes do planejamento a gente tem que fazer uma análise de risco, mas é risco voltado a cronograma. Então esses riscos que são voltados a cronograma, a gente quantifica eles. O que é que seria isso? Se chover, pô, eu não vou conseguir botar uma gota de chuva dentro de um cronograma, porque senão vai molhar o papel, né? Então, o que é que a gente faz? A gente quantifica o impacto da chuva dentro de uma obra. Então, exemplo, se chover o dia todo, pô, se chover o dia todo, eu paro. Mas se chover tantos milímetros até tantas horas, isso impacta qual tipo de serviço e a minha obra como um todo. Aí o cara fala, beleza. Então, a gente consegue quantificar isso. Com essa quantificação, eu consegui ver que dentro de um período iria chover. Só que nessa cidade já fazia tempo que não chovia. E o pessoal não deu conta. Não, você já chegou pessimista. Eu disse, rapaz, tem que ter. Se aconteceu, pode. Se todo dia chove nesse exato momento, essa hora, nesse período, com essa quantidade, qual é a probabilidade? Não, mas já faz tempo que não chove. Eu vou ficar com o meu planejamento aqui, meu plano de ataque. Beleza? Vamos considerar. Coincidentemente, choveu. Quando choveu, atrasou. Só que eu já tinha todo o meu estudo. E aí mostrei que tipo, a gente precisaria mudar um plano de ataque. Esse plano de ataque precisaria... Aí o pessoal mudou toda a orquestração. Então, por exemplo, eu tenho que ter isso daqui funcionando até data tal. Então, quando você muda todo esse plano de ataque, as empresas todas têm que vir com essa demanda. Mas para ter essa demanda, você tem que ter a visão geral. Como eu já estava com essa visão geral preparada lá atrás, aí facilitou minha vida. Aí foi aí que, tipo, o pessoal começou a ganhar mais uma vez mais força em relação... Aí, tanto é que o pessoal sempre ficava cenário 1, cenário 2, cenário 3. Mário, cenário otimista, pessimista e mais provável.
E aí isso ficou meio que instaurado, junto com o pessoal. Tem até um amigo meu, que ele é químico nuclear, ele foi para uma conferência e tinha lá, cenário 1, cenário 2, cenário 3. Aí ele pegou e mandou uma foto para mim. Disse, Mário, toda vez que eu vejo isso, eu lembro de tu, porque tu é o cara que mais fala sobre 3 situações. Tem que ter, pô, plano A, plano B, plano C. Isso aí. Um dos 3 vai funcionar. Um dos 3 vai funcionar. Agora me diz uma coisa, assim, tu falou que não é da área de engenharia civil. Não sei se tu tem formação em construção civil ou já fez alguma obra. Não. O cara, para trabalhar no planejamento, o cara como você, que é bom, que é especialista em planejamento, ele não precisa necessariamente entender da execução Não, do que está sendo feito. Precisa. Porque ele vai planejar o que ele conhece. Mas ele pode consultar os especialistas. Isso. Alguém tem que saber. Alguém. Por exemplo, você, que não é da área de construção civil, se lhe contratarem para ser planejador de uma estação espacial da SpaceX de Elon Musk. Não sabe. Pra onde é que vai. Mas tem um cara lá que sabe como é que faz o negócio Isso. daquele. Mas você entende planejamento. Isso. E você pode solicitar, eu quero um engenheiro que entende disso, da montagem da plataforma, para me auxiliar no planejamento aqui. O melhor do mundo é você ter esse cara que entende de metodologia de gestão de prazo. Pronto. Só que geralmente isso não acontece. Você falar, mas às vezes... Isso não acontece. Você pega uma galera da velha guarda que sabe planejar, mas tipo, ele sabe o intuitivo, ele sabe que tipo, essa atividade depende dessa. Agora se você pedir para ele gerar um histograma, ele se... Bota 3 aí. Aí vai botando, gente. É mesmo assim, bota 3. Aí, viu que tá baixo, aí me dá mais 4 pessoas. E assim, intuitivo, me dá mais 4 pessoas. É que nem você tá igual o pedreiro. Lento parou. Me dá mais 4 pessoas. Aí o cara bota mais 4 pessoas. Só que, cadê a ação do negócio, entende? Então, ele sabe fazer o negócio acontecer, só que ele não sabe se planejar, ele também não sabe mitigar risco, ele só... Estão batendo no chicote, eu também vou responder. Me dá mais gente? Mais gente. O cara bate de um lado, dá mais gente. Só que 10 pessoas não trocam um parafuso. E aí, como é que faz? Então, chega uma hora que não adianta. Aproveita que tu tocou no fio da meada. Explica aí o que é histograma, que eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe. Verdade. E aí, nesse aspecto, seria a distribuição da quantidade de pessoas ou de material necessário para executar a obra. Entende? Então, exemplo, se todo um projeto ele tem uma perspectiva de avanço. Então, vamos distribuir aqui uniformemente. Então, eu tenho 10 meses. Todo mês vai ser 10%. Só que para fazer esses 10%, eu preciso de X de pessoas, eu preciso de X de material e equipamento. Aí, essa distribuição aqui, a gente considera o termo de histograma. E aí, isso é feito a partir de um planejamento que, através de uma composição de preço unitário, é atribuído os componentes necessários para fazer aquilo e, em função da quantidade a ser executada, ele gera esse resultado. Aí ele gera esse histograma. Então, exemplo, para eu fazer 10%, eu tenho que fazer 10 metros quadrados de alvenaria. Para fazer 10 metros quadrados de alvenaria, eu preciso de tantas pessoas, tantas horas de um pedreiro e eu preciso de tanto de material e equipamento. Entendi. É fácil. Ô, moleza. Diluído ao longo do tempo, né? Mas aí é onde vem a questão do software. Ele vem para facilitar isso, porque senão você vai fazer na mão. Por exemplo, seu projeto de 1 ano e meio, gigante, com 7 empresas, né? Que tu falou. Então, cada empresa dessa tinha um histograma de gente, ó, no primeiro mês eu vou ter 10, no segundo mês eu vou ter 50, eu vou ter 100. O planejamento já. O que eu fiz foi unificar e ver. Porque o que é que acontece? Quando a gente também faz essa questão da gestão de múltiplos cronogramas e está todo mundo no mesmo platô, a gente faz uma análise chamada fluxo de trabalho, que é essa galera que está aqui trabalhando, ela libera frente para outra pessoa. Então, exemplo, todo mundo quer trabalhar na mesma hora, só que enquanto o cara está montando aqui a coberta, não pode ter ninguém trabalhando embaixo. Então, tudo isso é analisado quando a gente está fazendo a gestão de múltiplo cronograma. E aí, às vezes, uma atividade ela tem que atrasar para que outra atividade mais importante aconteça. Aí volta para aquela questão que a gente estava comentando lá. O que é crítico para o cara não necessariamente é crítico para o empreendimento como um todo. E a gente faz toda essa análise. Entendi. Aproveitando que você está falando em crítico, explica para o pessoal o que é caminho crítico. Então, o caminho crítico, para você que está aí nos ouvindo, não é aquele caminho que você vai passar e tipo, você vai ser assaltado, não. Ou vai ser criticado, né? Ou vai ser o cara vai ser criticado no caminho. O caminho crítico é um caminho onde compõe todas as atividades críticas. E aí vem o que é atividade crítica. Na cabeça do consenso geral, a palavra crítica está muito associada à questão da gente, tipo,
não gostar ou dar uma opinião, mas isso uma coisa não tem nada a ver com outra, não. O conceito de crítico envolve mais a questão de analisar por critérios. E aí, num aspecto de planejamento crítico, corresponde ao fato de, tipo, se aquilo ali atrasou minha obra. Então, uma vez que aquilo ali atrasou minha obra, eu tenho um caminho a percorrer. Esse caminho a percorrer são as atividades críticas que fazem parte do caminho crítico. Inclusive, você consegue identificar qual é o prazo mínimo de obra também. Isso. Aí, a partir desse prazo mínimo de obra, ao invés de você ter que recuperar tentar antecipar todas as atividades, isso aí vai transformar o orçamento lá para as cucuias, você consegue só focar nas atividades do caminho crítico. E uma aceleração nela, você consegue acelerar o projeto. Exemplo prático. O exemplo prático, se a gente for levar em consideração hoje uma casa. Uma casa. Então, eu sei que a fundação sempre vai ser crítica. Então, Por quê? Porque se eu não fizer a fundação... Não começa parede. Não começa parede. Então, aí eu sei que, tipo, peraí, se eu atrasar a parede, eu atrasei o quê? Teto. Pronto, só teto? Revestimento, pintura. Só que aí eu posso deixar revestimento e pintura para depois do teto. Pode. Porque aí é onde vem a questão da análise de risco. Se eu tiver um fator de chuva, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, cobrir. Então, ou seja, é fundação, alvenaria e cobertura. Se atrasar essas três aqui, eu atrasei meu projeto. Dentro desse cenário que a gente está discutindo. Uhum. Então, ou seja, é melhor eu antecipar a fundação. Se eu não conseguir antecipar, qual é o serviço que, para mim, basicamente é mais barato antecipar? Seria a alvenaria. Porque fundação eu tenho que botar mais 2 equipamentos, se eu estiver fazendo com equipamento. Né? Então, sabe mais caro colocar 2 equipamentos ou colocar mais 2 pedreiros? Sabe mais barato colocar o quê? 2 pedreiros. Então, o cara vai tentar antecipar ali, basicamente, a alvenaria. Então, ele antecipou a alvenaria, cobriu o que está dentro, aí já tem um outro caminho crítico. Esse aqui eu já terminei. Então, dentro, qual seria? Instalações. Então, ou seja... Se eu não instalar, se eu não fizer toda a parte ali de mapeamento das paredes, eu não vou conseguir rebocar. Só que, por incrível que pareça, tem gente que reboca para medir, depois quebra a parede para fazer as fiações. Já vi isso acontecer. Por quê? O cara vai querer medir. Então, ele está fazendo 2 tipos de serviço. Entendi. Então, todo projeto tem atividades críticas e não críticas. As atividades que não são críticas, elas não impactam no prazo final da obra. A não ser que elas consumam o seu prazo de folga. Agora explica isso aí. Então, todo projeto, ele tem atividades críticas e tem atividades não críticas. Dessas atividades que não são críticas, elas têm uma margem de atraso. Porque seu projeto todo, vamos botar aqui, de janeiro a dezembro. Janeiro a outubro. Então, tudo tem que acabar de janeiro a outubro. Mas não necessariamente quer dizer que, tipo, se eu atrasar a pia, uma semana eu atrasei minha obra. Então, a pia ela tem um prazo para iniciar, a instalação dela tem um prazo para iniciar e tem um prazo para concluir. Mas não quer dizer que se eu atrasar a pia 2, 3 dias, eu atrasei a minha obra. A não ser que eu esteja na parte de arremate e ela seja o ponto focal do negócio. E sem a pia eu não consigo vender. Mas às vezes, se você atrasar a pia 3 meses, 4 meses, você pode atrasar a obra, né? Isso, tem a folga, né? Tem um limite, aí, né? Quando ela come essa folga, aí a pia já se transforma numa questão de atividade crítica que já faz parte do caminho crítico. A gente Entendi. volta. É o loop. Entendi. Que é outra coisa que as pessoas têm que ter em mente, é que tem que planejar, como você falou, monitorar, controlar e muitas vezes ajustar aquele planejamento. Isso. Que aí é o controle. Então, quando eu estou planejando, eu sei de onde eu estou saindo, para onde eu quero chegar. Quando eu estou monitorando, eu estou vendo o que está acontecendo naquele período. Quando eu estou controlando, eu estou respondendo à situação do monitoramento que não está, tipo, a expectativa versus realidade. Entende? E tem um conceito que é bastante legal, que o cara chamou de melancia atômica. Melancia atômica? Melancia atômica. Porra! É sério. Pra ele que gosta de comer. Olha aí, tá vendo? Ele gosta de comer não, pô. Isso é genética. É doido, Não é genética? É Porra, genética. ele tem genética dessa, viu, bicho? Minha genética é pra ser assim, xoxinho. Ele quer engordar, tu quer emagrecer. Vocês podiam fazer uma parceria, pô. porra, Ele perde, tu acha. Facinha no dedinho assim, ó. Eita, peste. Ia ser bom passar, né? Porra, seria do caralho. Ele quer perder peso, tu quer achar. Aí vocês... Tá vendo tu? Perde ali, eu vou catar Mas, no meio ó, do caminho. se a gente começar a andar junto, vai acontecer, ou eu vou perder, ou você vai ganhar. Sabia disso, né? Intuitivamente é. Que nem a questão do planejamento. Acaba quando, cara? Fica pronto. Você vai engordar? Não, eu quero emagrecer. Aí fica assim, ó. Pegar nas forças do universo. Sim, a gente tava onde? Vamos falar. Melancia atômica. A melancia melancia atômica. atômica. Aí o conceito que ele passou foi bastante interessante. Depois que eu li isso daí, eu gostei pra caramba, que é...
seu projeto está verde por fora, mas está vermelho por dentro. Então, todo o conceito de um projeto vermelho é um projeto atrasado. E o verde está no prazo. E o verde está no prazo. E aí o que acontece? Um planejamento mal feito, que aí é a questão lá de auditoria de cronograma, um planejamento mal feito, ele vai sinalizar verde, mas vai estar de fato vermelho. E aí você acha que sua obra vai acabar no prazo, mas ela não acaba. Pronto, aproveitar que tu entrou no tópico, auditoria de cronograma. Tu faz muito isso? Como é que funciona esse trabalho? Bastante. Depois que eu aprendi, tipo, quais são todos os... Porque uma coisa é você fazer o seu planejamento e outra coisa é você ter o senso de criticidade para saber até que ponto ele está certo, até que ponto está errado. Para saber até que ponto ele está certo ou está errado, já existem outros métodos de análises anteriores. E aí eu sempre me preocupava com itens principais, que tem todas as atividades do projeto, então tá tudo aqui. Porque uma coisa é você tá planejando e você esqueceu de colocar alguma atividade, você coloca ela no meio e você faz, pô, e agora? Se eu colocar essa atividade aqui, atrasou. Mas essa atividade tem que acontecer na vida real. Então, você tem que colocar tudo. Todas as atividades estão bem relacionadas, então, ou seja, uma depende da outra, pô, tem. Todas as atividades têm início e término, tudo com duração. Então, essas são uma das perguntas básicas que você analisa e você faz, pronto, beleza. Quando você vai descendo para outras camadas de elementos informacionais, você vai ver que, tipo, não apenas são essas as perguntas que você tem que responder para fazer uma boa auditoria. Existem umas quase 50 perguntas. Caramba! Que você tem que responder. E aí, dentro dessas perguntas, existiram duas normas, que eu acabei esquecendo o nome, que elas simplificaram e deixaram com 11. Então, uma é 14 e a outra é 11, é isso mesmo. Só que alguns desses itens se repetem. Aí o que é que eu comecei a observar? Pera aí, o que é comum em todas e o que não é? E aí eu fui pegando, fui fragmentando cada um, aí fui vendo. Uma está olhando para esse lado, mas os pontos que são comuns são esses, a outra vice-versa. E aí eu decidi pegar o melhor de cada uma, mais a outra também, que eu me esqueci a quantidade de perguntas, pegar o melhor de cada uma e criar um próprio método de análise de auditoria de cronograma, porque ele te dá essa resposta. Você analisa seu cronograma a partir desse questionário e esse questionário vai te dizer se tipo, o teu cronograma está aderente ou não está aderente às boas práticas. E aí isso se tornou corriqueiro na empresa hoje. Faz uma análise de auditoria de cronograma, então sobe lá no software, o pessoal já carrega o cronograma vindo do MS Project e ele já analisa e diz, cronograma não aderente ou aderente tantos por cento das boas práticas. Favor corrigir isso. Isso tu criou o método para fazer isso? Eu criei o método para fazer isso. E aí a empresa desenvolveu um software a partir dessa solução que eu criei. Caramba, que massa. A parte de ser especialista ajuda. Tem que ganhar royalties. Mas ele ganha, pô. Ganha royalties demais. Ganha. Vai carregado, né? Então hoje já tem um software só que esse software hoje É da empresa. É da empresa. Não está disponível no mercado. Não é para ela, tipo, é para ela se ajudar. Me ajuda a te ajudar? Pronto. Mário, me ajuda na parte de prazo. Eu ajudei, ela criou. Aí depois ela transformou todas as minhas ferramentas em um software. Aí tem outros especialistas lá que integraram todas as suas áreas. Aí a minha fica responsável pela integração da parte de prazo. Então ele já tem integração de custo também, né? Que é importante. Também. Só que dentro das outras áreas de conhecimento, você vê que não foge muito o padrão convencional. Então você sabe como é que você faz um orçamento. Você sabe como é que você faz uma análise de risco. Quando você vai para planejamento, infelizmente, tem sempre um pormenor. Ele não é tão bem padronizado. Tipo, um exemplo, você vai fazer um curso básico de MS Project. Então o cara vai te ensinar como é que planeja, como é que monitora, como é que controla. Só que não é só aquilo. Então, outro exemplo, você pode estar numa empresa, tem um cara que ele pode estar 10 anos na área de planejamento, mas a única coisa que ele fez foi só acompanhar a obra. Ver que estava feito ou não estava feito. Ele vai pegar a pranchetazinha dele lá, ver que estava feito ou não estava feito. Aí você pergunta, passasse quanto tempo de planejamento? O cara, em 10 anos. Só que, tipo, tu sabe como é que faz isso? O cara, não, porque eu só acompanhava a atividade, início e término das atividades. Eu ia lá com a minha pranchetinha e via. Isso é planejamento? Ele passou tempo? Passou. Mas só que ele pode ser considerado um especialista? Infelizmente não. O que eu vejo que muita construtora, infelizmente, ainda peca na parte de planejamento. Ou por achar que planejamento é cronograma, ou até por não fazer, né? Começar a obra, faz um cronograma básico, não verifica se ele tem que nem um projeto.
Muita gente começa o projeto, ou muita obra começa pelo projeto básico, e aí depois você só fica fazendo as builds. Só que, tipo, naquele inteirinho ali que o negócio está acontecendo, você sempre está revisando. Ah, não era para aquilo. Aí você está consertar o carro conforme o carro está rodando. E aí você faz, qual é o preço que isso paga? Você fica sem poder de tomada de ação. Porque você não tem uma visão do todo. Você não sabe que aquele atraso vai impactar isso. Você não sabe quanto é que de atraso sua obra está prevendo a partir daquela atividade crítica. O cara fala, mas que atividade crítica? Crítica? Se eu bebo? O que é crítica? Não, deixa pra lá. A obra vai acontecer. Deixa de ser chato, a obra vai acontecer. Só que a obra não acontece. Você já fez algum estudo dentro dos vários cases que você tem de perda financeira mesmo, em percentual, por falha no planejamento ou por ausência de planejamento? Não, essa parte aí eu não fiz não, porque querendo ou não... Você foca eu foco mais prazo. E sei. aí os projetos hoje que eu estou à frente de fazer a auditoria de cronoanálise, dar suporte para a galera, a gente acaba não tendo acesso a grande parte das informações que são de custo. Porque eu vejo que muita construtora ela se preocupa mais com custo do que com prazo. E como muitas obras atrasam e meio que já tem um consenso universal que obra atrasa, então acaba que as construtoras focam mais no custo e não no prazo. E se vai atrasar, mas contanto que esteja dentro do custo, embora a gente saiba que se atrasou, vai sair do custo, né? É porque quando o cara ele analisa sobre essa ótica, ele tem como se fosse aquela gordurinha. Então, aquela gordurinha que basicamente ele coloca como atribuição de taxa de imprevisto, de contingência, ele sabe que, tipo, até aqui eu consigo atrasar a obra. Pronto, e ele vai tocando o restante. Se aquele mês ali, sei lá, a obra atrasou 2 meses e atingiu a contingência dele, ele tá dentro. E aí, como geralmente isso sempre acontece, o que o cara faz? Só faz um macro aí, você tem que entregar aquilo outro. Mas o poder de ação de retomada dele é muito assim, na hora. Só que como o balizador dele é o custo e o teto dele está funcionando, agora quando você tem uma obra toda amarradinha, toda apertada assim no custo, você não pode errar um mês sequer. Que é principalmente essa questão de projeto de incorporadora. Pronto. Nesses tópicos que vocês estão falando, me veio na cabeça a questão do monitoramento e controle. Né? A gente falou muito da elaboração do cronograma, múltiplos cronogramas, enfim. O cronograma está pronto. O cara começou a obra. O que é que você faz? Você joga o cronograma nos peitos do encarregado e vai embora? Não. Como é que funciona? Não. Continue. Não, porque o que acontece? Quando você parte desse princípio, você planejou. Só que aí, nesse consenso, todo mundo tem que saber o que está fazendo e todo mundo tem que saber o que está sendo envolvido. Então, quando você planeja, você chama todo mundo que é responsável pela execução de um bloco ou de um fragmento dentro daquela estrutura lá, todo mundo está ciente. E aí, essa conscientização faz com que o pessoal corra atrás de metas. Então, a execução faz com que você, de fato, corra atrás dos objetivos, que são os objetivos planejados. O processo de monitoramento é a checagem. Então, exemplo, eu tinha a expectativa de colocar essa parede aqui. Então, pessoal, vai lá ver se a parede foi colocada. A pessoa vai lá, a parede não foi colocada. E aí depois vem a questão das justificativas. Só que as justificativas é sempre, porque não deu, porque isso, porque aquilo outro. Quando você tem mais justificativas do que a execução propriamente dita, você vê que alguma coisa falhou. Ou você falhou no planejamento, ou você falhou na questão de otimização do recurso para a execução do empreendimento. Entende? E aí, essa informação do monitoramento, ela vai balizar você para saber que ação você vai tomar. Então, exemplo, atrasou 2 dias, só que ela está no caminho crítico, você faz, não. Ela pode atrasar até quantos dias? Mais 4. Só como é que você sabe que uma parede pode atrasar 4 dias se você não tem um planejamento bem elaborado? Entendi. Aí fica todo o atraso, gera ruído. Mas não necessariamente precisa todo o atraso gerar ruído. Então, de nada adianta um bom planejamento se você não está monitorando, não está acompanhando o andamento, né? E nem está fazendo controle, porque são 2 coisas distintas. Monitorar é tipo, estou ali vendo. O controlar, eu estou dando o tom. Monitorar, no caso, seria atualizar o cronograma. Não, isso é monitorar. Então, monitorar. Monitorar, tá. Isso seria monitorar. E o controlar já seria você ajustar a tomada de decisão em cima daquele atraso no cronograma. Isso, é isso mesmo. E como é que você reporta o avanço do projeto para os seus superiores? Relatório, apresentação?
Como é que funciona? Então, isso aí depende muito, porque o que é que acontece? Geralmente, a questão de reporte está mais voltado ao nível de preocupação que uma pessoa tem. Quando a gente está falando de um projeto que ele tem várias áreas de conhecimento, então, ou seja, eu tenho área de conhecimento de prazo, eu tenho área de conhecimento de custo, eu tenho área de conhecimento de qualidade. Saúde, jovem. Obrigado. Quando você pega todas essas áreas de conhecimento, o cliente ele vai ter uma área que ele se preocupa mais. Sim. Se essa área que ele se preocupa mais é a área de prazo, aí existem vários modelos que você pode reportar, que no caso seria uma curva S. Gente, o que é que seria uma curva S? É aquela boca do jacaré assim, onde eu tenho previsto com realizado. Então, ou seja, o realizado ele tem que estar bem juntinho, tem que estar coladinho, que nem tá dançando forró. Tem que estar grudadinho ali com a nega, porque senão o negócio não funciona, entendeu? E aí, só que se isso aqui se distancia, significa que sua obra vai atrasar. Isso fica muito intuitivo de ver. A mesma coisa um gráfico de barras. Eu tinha que acabar essa obra dia 3, eu tinha que acabar essa parede dia 3, a parede acabou dia 4. O impacto que foi o atraso desse um dia levou outras atividades para frente. Eu posso continuar aquilo hoje? Aí você fala para o cara, não pode, porque aquilo ali já atrasou. Então, essas duas visualizações aqui ficam muito intuitivas. Aí depois você acaba entrando em outras camadas bem um pouco mais sistêmicas. E o relatório de situação, análise de tendência, recuperação? Então, é aí onde a gente entra nessa questão mais sistêmica da coisa. O que que acontece? Ultimamente, a gente está pegando projetos em andamento que a gente precisa fazer meio que um checklist. E a partir desse checklist é meio que um diagnóstico. Aí esse relatório de situação, como ninguém vai dizer o que deixou de fazer, o que não fez, ou que tipo está muito atrasado, o cara sempre vai querer mostrar a parte bonita da coisa, né? Aí a gente faz essa auditoria e a partir dessa auditoria a gente identifica quais são os pontos de melhoria no quesito a prazo. Então, um exemplo, já teve projeto que eu peguei que o cara disse que o avanço estava X%. Quando a gente foi ver mesmo, estava menos avanço. Então, ou seja, uma coisa é eu tomar decisão sobre um avanço negativo acumulado de 10% e outra coisa é eu tomar uma ação sobre um avanço acumulado negativo de 20%. Então, quando você identifica que tipo, você tem mais avanço negativo, você tem mais coisa para recuperar, seu plano de ação tem que ser bem mais sistêmico. E aí, essa análise de tendência e recuperação, ela faz exatamente esse contraponto, que é esse atraso daqui, se eu continuar nessa mesma pisadinha, tipo um exemplo, ando devagar porque eu já tive pressa. Mas se eu ficar devagar direto, eu chego lá? Um dia. Um dia. Só que é que nem a obra. Aí essa obra acaba, você vai querer uma resposta de um dia? Não. Não, ninguém vai querer. Tá entendendo? Então, E o pedreiro diz, eu estou fazendo o possível, doutor. Estou fazendo o possível. Só que essa questão da análise de tendência, ela foca exatamente para conseguir identificar isso. Então, exemplo, olha, se você continuar... você vai terminar dia tal. Você vai terminar no dia tal, que é uma melhoria que o MS Prost, só poucos softwares fazem isso, o MS Prost não faz, que ele confronta a análise de tendência, a análise de performance com prazo. Então, exemplo, se você continuar desse jeito, sua obra vai atrasar 3 meses. Aí o cara, isso já dá um susto. Imagina você saber que sua obra já vai atrasar 3 meses. Isso sem você mexer em agendamento, sem você mexer em relacionamento nem nada. E aí, quando você já passa esse impacto, o cara faz, tá, então o que é que eu tenho que fazer para recuperar? Então, você tem que ter incremento tantos por cento de produtividade nesse mês com esse tipo de serviço. E aí tem toda essa questão de análise sistemática para que a gente consiga também dar as devolutivas. Então, o que é necessário fazer para eu conseguir ter um incremento de 20%? Então, você vai precisar de mais gente, você vai precisar melhorar a sua metodologia construtiva, e é onde entra a parte da questão dos blocos que o nosso amigo aqui faz. Entende? É isso que eu ia perguntar. Inclusive, a tua atuação ela vai até essa devolutiva com a sugestão do que fazer ou não? Só dizer, ó, tá ruim. Não, eu dou todo um parecer, a gente faz todo um relatório. Esse relatório, em média, tem umas 10 páginas, dependendo do nível de complexidade do empreendimento e para onde é que a gente está querendo olhar. Então, sempre passa esse relatório de situação. Aí, depois desse relatório de situação, eu fico acompanhando junto com a galera para ver se a empresa está devolvendo as informações corretas, se tudo que a gente colocou para fazer está sendo feito. Entende? Mário, falando agora de riscos. Eu sei que muita gente que pesquisa sobre planejamento se interessa muito por riscos. Como é que funciona a análise de riscos nesses cronogramas, nesse planejamento que tu faz? Então, dentro desse aspecto, tem uma distinção entre a análise de risco propriamente dito, que aí você consegue fazer pela análise de Monte Carlo, ele vai ver a questão lá de probabilidade do impacto daquele risco. E outra coisa é quando a gente pega possíveis riscos a partir da matriz de risco e consegue quantificar esses riscos e atribuir a um cronograma. Então, exemplo,
Uma forma mais simples de quantificar riscos é através do índice de estudo pluviométrico. Então, você consegue quantificar. Então, um exemplo, pelo CREA, foi CREA ou foi DENIT? Eu não me recordo muito bem não, mas tipo, eles passaram uma norma dizendo que tantos índices pluviométricos, tipo, tantos milímetros de chuva, isso paralisa uma obra em metade do tempo, um terço, um dia todo, para tipos de serviço. E aí o que é que a gente faz? Faz todo um estudo prévio, esse é o mais simples de ser quantificado, né? A gente faz todo um estudo prévio em relação a estudo de índice pluviométrico. Então a gente pega toda uma bagagem de 20 anos de estudo, lá tipo, todo dia choveu na segunda-feira, dia 3. Então você, peraí, a incidência de chuva durante 10 anos é de 80% a 90%. Aí você faz, peraí. Então qual é a probabilidade disso acontecer esse ano que exatamente eu estou fazendo a obra? Aí a gente coloca um modelo estatístico lá, ele fala. Aí agora, só que toda vez que chove, chove 3, 4 milímetros. Aí você faz 3, 4 milímetros para esse tipo de serviço que eu estou fazendo. É preocupante? A pessoa vai determinar. Se ele for, ele entra como um dia improdutivo. Se ele não for, a gente deixa passar. E aí a gente vai catalogando esses dias improdutivos dentro de um cronograma. Então, um exemplo. Dias úteis dentro de um mês a gente tem 22, 21, em média 21 dias. Quando a gente pega esses 21 dias e congela alguns dias que são dias impraticáveis, que esses dias são de uma abordagem em relação à análise de risco de cronograma, você tem mês que você não vai ter esses 22. Porque quando você tira feriado, tira isso, digamos, em média assim sobram 17. Desses 17, digamos que 4 são em relação à chuva. Então sobrou 14. Então imagina, dentro de um mês você só tem 14 dias de trabalho, então metade. E a gente vai fazendo essa análise. Aí isso daí, primeiro, o que é o correto fazer? Você faz um cronograma todo sem essa análise de risco. Depois você faz um cronograma com análise de risco. E aí você confronta. Aí você atribui riscos a esse cronograma. Então, exemplo, um cronograma sem análise de risco vai até janeiro, até dezembro. Minha obra de janeiro a dezembro, até dezembro. Eu atribuí riscos aqui. Caso esses riscos impactem diretamente em atividades críticas ou consumam folga de atividades não críticas, transformando-as em críticas, eu vou postergar esse meu prazo. Então, digamos, a minha análise de risco agora diz que meu projeto vai acabar em março. Como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer agora para trazer esse projeto de novo para dezembro? E aí eu tenho toda uma mudança no plano de ataque, que é a rede lógica de amarração, como também eu vou ter em redução de durações, através de um incremento de produtividade. Mas vê só, tu está fazendo análise de risco, considerando que o risco pode acontecer ou não. Isso. Como é que tu impacta o cronograma se você não sabe se o risco vai acontecer? Riscos que são basicamente quantificados, que é esse exemplo aqui de chuva, é através de um estudo de índice pluviométrico. Tanto que no tempo que eu estava na Aldebrecht, a Vale exigia que tivesse sido feito um estudo de índice pluviométrico e ela validava todas as datas que a gente disse que não ia trabalhar devido ao histórico de chuva. Então isso é pactuado, dependendo do órgão que você vai estar trabalhando. O de chuva dá mais ou menos para calcular, né? Mas, isso. Por exemplo, risco de greve, risco de doença. Não, então, aí esses riscos assim são riscos colocados na visão geral do projeto, que aí você tem lá aquela matriz de risco. Nem todos que estão lá a gente vai conseguir quantificar. Então a gente tem um nível de amostragem do que é possível quantificar do que não é possível quantificar. Tipo um exemplo, greve não tem como, doença não tem como. Mas tipo, atraso no estudo geológico não sei o que. Tem coisas assim que a gente consegue. Atraso no fornecimento de material. Aí você pode ter riscos que são quantificáveis, que já colocam aqui, e uma previsão de possíveis cenários de risco. Olha, o risco que a gente consegue quantificar é que de fato acontecendo, um exemplo de chuva, de fato acontecendo, vai gerar esse impacto aqui, e outros são os que possivelmente podem acontecer, vão gerar esse impacto. A gente deixa esse outro cronograma aqui guardadinho, entende? Então é sempre bom trabalhar com riscos que consigam ser quantificáveis, e a partir disso daí validar o cronograma. Aí nessa matriz de risco você define, caso ocorra, né? Isso. Qual é a ação de contorno, o que é que vai ser feito? Isso. Só que aí da matriz de risco a gente pega, mais uma vez, a gente pega da matriz de risco, vê quais são os riscos que podem ser quantificados e a gente coloca isso no cronograma. Aí a partir desse cronograma, sem o risco, a gente vê, tá? Dezembro, nesse exemplo. Com o risco, março. Então o que é que eu posso fazer agora para trazer meu projeto para
dezembro novamente, porque esse risco já foi quantificado. Então, vai chover. Então, a não ser que aconteça, tipo, agora a gente está enfrentando uma seca terrível. Você fala, então vamos considerar chuva. Entendi. Só que pode acontecer ter chovido. Foi esse projeto que eu tava. Tava na seca e aí tava pegando ninguém. A cidade não tava pegando ninguém, tava todo mundo na seca, você faz. Só que no dia que eu cheguei choveu. E agora? O pessoal se pôr lá, vem tu em tua boca. Aí você faz, porra, aí relaxa. Não era melhor ter previsto o risco? Pois é. Você usa aquele Risk Analysis? Isso, a gente usa o Risk Analysis. Também. Hoje, qual é o melhor software de planejamento? Ou não tem isso? Tem e não tem. Por quê? O melhor vai em relação a níveis de complexidade. Entende? Então, se você pergunta hoje, a pergunta correta seria, qual é o software que atende, tipo, níveis de complexidade? Então, o básico é o MS Project. Tem até mais básico que o MS Project, entende? Então, ou seja, agora eu quero uma obra de ponte. Eu quero uma obra de rodovia. Refinaria, um negócio grande. Entende? Então, eu quero uma obra agora de, um exemplo, essa questão de rodovia, que ela pega mais obras lineares, então ela consegue ver tempo e caminho. Você consegue fazer tempo e caminho no MS Project? Consegue, mas você tem que fazer uma gambiarra danada. Mas ele não tem cálculo de localização. Já o tempo e caminho ele consegue ter, que é a relação tempo e caminho. O nome desse software é o... Puta merda, bicho, esqueci o nome do software. Tilos. Entende? Então são softwares bem mais robustos. Esse eu não conheço, não. Exatamente. Entende? São bem mais robustos. O que é que você tem a dizer do Primavera? Primavera, eles, no meu ponto de vista, em relação a níveis de complexidade, ele serve mais para você trabalhar gestão de múltiplos cronogramas, múltiplos projetos. Ele te dá essa robustez. Sem falar na quantidade de análise que ele permite. Mas o foco dele maior, tipo, é você trabalhar essa questão de portfólio, que é diferente do MS Project. Ele dá essa gestão de portfólio, mas dá fraquinho. Então, tem outros softwares que também já trabalham um pouco a gestão de portfólio com a gestão de tempo e caminho. Entende? Então, tem software bem mais robusto já do que esses dois. Só que cada um está enfatizando uma coisa. Tempo e caminho que você fala é a famosa linha de balanço? Isso. É a famosa linha de balanço. Que o pessoal usa muito para construção vertical, com atividade repetitiva, né? Isso, Tudo isso. igual. Eu acho massa. Quando eu vi a primeira vez... Mas para explicar aqui agora vai ser difícil, porque tem que ter uma análise gráfica, né, velho? Um quadro, pô. Dá para riscar a Tem parede. gente que escuta no Spotify. Pior. Aí é só Eu vou pegar um hidrocor pra tu riscar essa parede todinha, daquele jeito que tu faz na tua casa lá. Aquela parede preta. Ele tem uma parede, ele pintou a parede dele de preto. Todo dia quando você vai tem um monte de coisa diferente lá. Passa a noite tendo umas ideias malucas lá. 2x2, aí deu pra... Tipo, nem aqui. Só que aí eu não pinto no teto, né? Eu pinto na parede. Aí fico lá, eu tiro foto, depois apago. Eu tiro foto, depois apago. Custo-benefício, o melhor que tem. Veio a ideia na hora, tu É? já registra. Qual é o maior case que tu pode falar de planejamento que teve sucesso, claro, né? Qual o maior case de sucesso? Ou insucesso. Eu quero saber. Insucesso. Eu quero saber case de insucesso também. Isso às vezes vale mais do que o sucesso. Não, vale, mas, tipo, dentro dessa ótica, é porque, tipo, quando você acaba ficando meio que especialista numa área, e essa questão de especialista já veio um pouco mais recente, você acaba não ficando num projeto até o fim. Então, se você perguntar, eu nunca fiquei num projeto até o fim. Quando tá tudo organizado, o pessoal já te manda para outro. Aí já vai para outro. Mário, melhora aquilo ali. Mário, vê isso, vê aquilo. Tipo, hoje na empresa que eu tô, basicamente eu ajudo o pessoal a ajudar as outras pessoas. Então, exemplo, tem a empresa e a empresa está focada em gerenciar esse empreendimento. Então, eu ajudo a galera que vai gerenciar o empreendimento. Então, basicamente, nem fico na obra. Então, desde que eu comecei mesmo a me especializar assim, eu nunca peguei uma obra do começo ao fim. Você monta tudo, você ajuda a galera, você incentiva, depois você dá um treinamento, você faz tudo, depois você parte para outra obra. Na hora da festa de confraternização, tira ele. Aí ele perde o buffet, perde a bebida, comida. De fato é isso, porque tipo, tem outra obra que já está acontecendo, então a gente está precisando que você faça tudo lá que você fez. Aí você termina aquela, tem outra obra que a gente está precisando que você faça um relatório de situação. Tem outra obra que está precisando dessa análise aqui específica, tem outra obra que está precisando de uma pessoa para ser treinada nisso. E aí você fica migrando. E hoje você acompanha várias obras, então, pelo que você está falando, né? Só que eu nunca pego uma obra do começo ao fim. Basicamente, eu nunca peguei uma obra do começo ao fim. Caramba, que massa. Porque sempre fica assim.
Tu deve ser tão traumatizado com isso, né, bicho? Sou, tem essa Tu é história. frustrado na tua vida, É, né? porque tipo, você nunca pega um começo e um fim. Eu não sei o que é que eu vejo tipo, nos teus olhos que isso é um trauma pra tu. É por isso que quando você fala assim, tipo, tem um carro de sucesso, você faz. O carro de sucesso é fazer o negócio acontecer, mas eu nunca peguei um Como começo. continuou me chamando e mandando Ele resolver pepino. tem o caso que eu de tenho sucesso, só não é o sucesso dele, porque ele não tá lá, ele foi embora. Meu sucesso é fazer a galera ter sucesso, entendeu? Ele É que nem faz- aquela Ele deixa tudo redondinho, na hora do sucesso ele sai, sai. fica pros outros. Entendeu? Que Porque, coisa tipo, boa. o meu negócio é ajudar a galera. Aí é onde vem a questão da especificidade minha em relação a métodos e técnicas. Que aí você vai, monta toda uma estrutura, toda uma ferramenta pra galera. Porque nem aconteceu com um amigo meu. Entende? E aí você monta toda aquela infraestrutura ali pro cara, ó, começa por aqui, faz isso, faz aquilo, aí o cara, pronto, daqui pra cá é comigo agora. Aí eu vou pra outra questão, vou pra outro projeto, e assim vai. Teve Mas- um amigo que tava falando que ele passou 6 meses planejando uma obra que durou 12 dias. No caso dele, ele foi do início ao fim. E teve Não, sucesso. 12 dias tá bom. 6 meses para planejar uma obra de 12 dias. Porque e o prazo dele era 15 dias. Que era algo que não podia parar. Era dentro de uma fábrica. Isso acontece. Quando Aí ele tem tinha que parada, implantar com a fábrica rodando. E, enfim, ele passou 6 meses planejando. Porque o prejuízo por dia da fábrica parada era 5 milhões. Aí ele disse: ó, tinha que ser um negócio preciso. Entrou, fez e saiu. viu? Aí você tem 6 meses, tipo, pra não errar durante 12. Era durante 15, ele fez em 12. Fez em 12. O planejamento dele foi extremamente eficiente. O cara passou 6 meses. Se o cara tivesse errado nesse daí, imagina. Acho que o dinheiro que ele pagou pra fazer esse negócio nem dava. 5 milhões de prejuízo por dia. Por dia. Entende? Pode errar não. Qualquer errar, investimento não. é Pode errar, válido. não. É igual a algumas obras na refinaria, né? Na refinaria. Isso. Não, paralisação, meu amigo. Obra na Vale paralisou. Oxi, vixe. O prejuízo é milionário. Eu lembro quando eu tava lá na Vale, pô, tinha os índios de férias, fizeram uma paralisação lá. Meu irmão, não sei quantos milhões por hora, não sei quantos milhões por dia. E a culpa foi não. tua, não foi, bicho? Que faz isso Não foi tua não, A não culpa foi é do tua. Cabral, pô. Tu não tava no planejamento, a culpa foi tua. Não, tava não. Tu liga? Tava não. Tá, essa não tava. Os caras... E o que é que tu conhece esses softwares que são mais simples, que o pessoal integra? É tipo um RP para voltar para construção, que ele integra também a parte de planejamento ou não? Não. Esses tu não... Dos mais porque- simplesinhos, é porque é pouco pro nível dele. É o nível dele. Isso aí ele Não, faz. não é nem isso não, é porque, tipo, querendo ou não, quando você acaba trabalhando em projetos grandes, é como se fosse é um caminho sem volta. Porque você não tem mais paciência para as corriqueiras do dia a dia, que é tipo, pô, meu amigo, você não viu isso aqui? Pô, velho, coloca isso daqui. E aí, quando você vai subindo de nível, tipo, você não retrocede. E aí você deixa de ver o que é que está sendo feito, tipo, para atender a galera do dia a dia, entende? Então, exemplo, o pessoal às vezes me coloca para estudar softwares que, tipo, só aluguel mensal é R$1.000 por pessoa. Mensal. Por pessoa pessoa. utilizando. Aí eu tenho que estudar um software desse para ver o quanto é que ele atende a gente, o quanto faz sentido alugar, o quanto não faz sentido alugar, quais são as contribuições que tem em relação aos métodos que a gente já está conhecendo. Tem. Mário, pra gente finalizar, não sei se tem mais alguma coisa pra comentar. Dá umas dicas aí, tu que é o Bambambam Supermaster, meu ídolo, Oh, fala planejamento. assim, apaixona. Chora, deixa pra chorar quando terminar a gravação, senão pega mal. Outro já aqui, né? Dá umas dicas aí pra quem tá assistindo a gente e tem interesse em se especializar em área. planejamento, em ser um cara top igual a você, aí chegar no seu nível. Leia muito. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Tem também, algum não, mas curso? tem que ler. Não, Você oferece alguma mentoria, alguma instrução, indica Tem, alguma coisa? Tem sim. Tem um curso meu que ele é voltado ao desenvolvimento, não apenas do planejamento, mas da sua capacidade analítica. Que aí eu vi um déficit toda vez que eu estava treinando a galera nas empresas. Então, era sempre assim. Eu sempre tinha que tentar entender como é que o cara me entendia, como é que o cara entendia aquele assunto. Quando eu fui ver, isso era uma parada mais voltada à questão pedagógica. Aí eu comecei a ler vários livros de pedagogia para, tipo, tentar entender como é que as pessoas entendiam o assunto, para saber como é que o indivíduo aprendia. E a partir disso daí eu desenvolvi um curso que é voltado a, eu intitulo ele de Project Insight. E aí esse Project Insight, ele te abre a mente, faz... Ah, tá vendo? Ela já tá ligada já. Falou no curso, ela se anima. Ela Viu? já tá ligada já. E aí qual é a sacada? Primeiro você entende como você aprende e como você retém conhecimento. Aí você trabalha mais a metacognição.
Quando eu desenvolvo o lado metacognitivo, eu agora vou abrir sua mente, não no conceito literal da coisa, imagina o cara lá, quebrando a cabeça do Eu cara. sei que você não é dessas Aí coisas. agora eu abro sua mente sobre o aspecto de introduzir pensamento crítico, pensamento analítico, pensamento sistêmico, que é a versão, de fato, a essência do planejamento. De fato, é a base. Então, primeiro você analisa, depois você critica, depois você sistematiza. Como é que é isso na prática? O que é que eu vou fazer? Analisei. Agora, decompus isso daqui. Está fazendo sentido ou não está? Critiquei. Agora, sistematizei. Vou criar uma rede de relacionamento disso daqui. Então, quando eu percebi que essas 3 bases também poderiam ser ensinadas, e existem cursos práticos para isso, eu decidi atribuir ao curso de planejamento esses 3 módulos iniciais. Então, primeiro, você entende como você... Primeiro é metacognição, depois pensamento analítico, pensamento crítico, pensamento sistêmico. Aí você começa a base inicial de planejamento, depois você vem para a questão de monitoramento e controle, e depois você vem para a questão de report. Aí esses 6, 7 módulos aqui fecha o curso onde você consegue aprender e você consegue ficar tipo pianinho. Então é muito mais interessante para um cara que é leigo, não sabe nada de planejamento, começar abrindo a mente e entendendo esses conceitos do que fazer um curso de MS Project. O curso de MS Project vai ensinar ele só a utilizar a ferramenta. O cara vai ser um operador, né? Vai ser um operador. Se o cara quiser ser um operador de ferramenta, beleza. Só que ele não vai saber criticar. Tipo um exemplo. Depois que eu aprendi mais métodos e técnicas, eu vi que o MS Project peca em grande maioria das vezes. Então, um exemplo. Tem uma análise lá no MS Project que é física concluída. A física concluída é por cálculo de duração. Então, ela não corresponde ao avanço físico conforme você vai dando o input sobre a perspectiva prevista. Eu tenho uma obra de 5 dias, e esses 5 dias aqui, se eu andei 2 dias, eu andei metade. Entende? Então, Seba, mas eu andei 2 dias, mas eu não fiz metade disso. Como é que o software está dizendo que fez metade? Então, o software cria essa expectativa para você. Então, você faz, espera aí, eu posso ter andado 3 dias, mas não avancei 60%. E aí ele buga. E aí, para você criticar, para você chegar e falar, ó, a melhor forma de acompanhar não é isso. Aí tem outro problema. Quando você vai por duração, cada atividade tem um nível de importância. Mas só que se você muda a duração, bagunça tudo, que é o que acontece nos projetos. E aí você mostra um avanço lá de 30%, aí você disse que uma atividade que tinha 5 dias agora precisa de 10. Seus 30% é mais 30%. Você vai mostrar o que pro chefe agora? Não, mas você quebrou alguma coisa? Eu falei, não, mas aqui não tava com 30, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Mas tava com 30. Mas o cara não sabe que, tipo, isso daqui era por peso e duração, se ele mexesse na duração ia impactar, entende? Então, esse curso, de fato, você entende primeiro para depois você usar o software, que é diferente da galera. A galera ensina você a usar o software. Entendi. Era disso que eu precisava quando eu comecei. Eu pesquisava planejamento de obra no Google, só saía MS Project, MS Project, MS Porque a Project. primeira bronca que eu vejo é não tem planejamento na faculdade. Pelo menos É. o que a gente Não, fez, não tem. planejamento. Não tem nenhum. Não, Então nenhuma, você, não tem, você não. se forma, aí alguém te diz assim, ó, toma aqui, vai fazer essa obra. Aí você tem que, mas por onde é que eu começo? Eu não sei. Aí é por isso que eu digo que, tipo, não é o nível do cara, não, eu sou engenheiro de planejamento, eu sei mais do que o cara que é técnico de planejamento. Não, infelizmente, planejamento, a não ser que você faça um MBA ou um curso específico, ou você vai aprender a mexer só no software, ou você vai ficar muito, tipo, a mercê do nível de empresa. E aí o nível de empresa que vai dar o tom do nível de profissional que você está sendo. Isso. Aí o cara, não, eu passei 10 anos na empresa, mas você passou só 10 anos acompanhando. Tem empresa que dá muito valor ao planejamento, à gestão de obras. Tem empresa que dá mínimo valor, né? E aí Então você só depende do fica lugar que você, acompanhando, depende acabou. do ambiente que você está inserido. Aí quem vai moldar o seu nível de conhecimento não é a empresa, é você. Top. Então, Rapaz. aí esse curso hoje, quem quiser, como é que chega no curso? Isso, Vou isso, botar no isso, Google, assim, isso. Curso de Não, planejamento. esse curso que eu dou hoje, ele está sendo particular, só que a gente está se filiando a uma plataforma que aí eu vou conseguir estruturar bem ele e você vai ter acesso direto ao curso online. Aí vai passar como se fosse um EAD. Mas por enquanto, se alguém que está assistindo a gente tiver interesse, entre em contato com você, você consegue oferecer. Consigo sim, pode entrar em contato comigo. E eu deixo seus contatos na descrição. Os contatos. Posso deixar na descrição? Pode. Fechou. Fechou. Quem tiver interesse em se tornar especialista em planejamento. Já usa o cupom pode construir aí. Cupom. A Nem gente tem, acabou mas de tem. criar. Não tem negócio, vem pra cá, você também, né? Vem pra cá, Cupom pode construir no curso super top do Mário Melancia Atômica.
É o nome do curso, é? Não, assim, não pode usar esse jargão, não. Que de fato esse jargão é de um livro. Aí os caras patentearam. Então, Luiz Maria, então eu retiro o que eu disse. Isso tem um livro com o nome é Melancia Atômica. Sério? É sério. Rapaz, Não foi um termozinho que o cara falou na conferência, não. Os caras fizeram um livro. o negócio evoluiu. É. Meu irmão, então por mim eu tô satisfeito. Eu acho que eu já também. me tornei bem mais especialista em planejamento do que Pô, rapaz, antes. eu que agradeço pelo convite de vocês. Foi muito bom. E aí fazia tempo que eu não lhe via e foi muito bom conhecer vocês, viu? E espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Gostou, com certeza. Foi Com um prazer lhe certeza. receber. Dê aí o seu recado final pra gente poder então partir para o abraço. Investe em planejamento e Estude. seja feliz. Estudo. E leia. Leia E se tiver cansativo, você toma um uísque, fuma um cigarro, vira a leia de noite novo, e vai leia de novo. vai dar tudo certo. No final o cara chega lá. Chega lá. Beleza? Beleza? Então, finalizamos mais um Pode Construir. Agradeço ao Mário. Muito obrigado Beleza. Valeu. Beleza. pela sua parceria. É um prazer. As portas estão sempre abertas, sempre que quiser Mas voltar. vai ser o primeiro de muitos que a gente Tiver vai uma gravar, novidade, pô. tiver um negócio louco que você criou aí de madrugada, pode trazer e a gente tem todo... Software novo aí, de repente. Quando você quiser dar software de graça para as empresas, lembre que a gente também aceita, entendeu? Tecnologias para a gente fazer as coisas. Não, Pois mas é. a gente se junta, pô. É isso aí. Bom, então fica ligado que agora o Pode Construir tem tá de casa nova e a gente vai ter pelo menos um episódio por semana, é isso, direção? Exatamente. Vamos tentar, né? Fazer o possível. Um episódio toda semana. Ainda vamos definir qual vai ser o dia, mas um episódio toda semana. Então fica ligado que o Pode Construir em 2025 tá ainda melhor. E a gente ainda tá em 2024. Imagina quando virar o ano. Aí o negócio vai pegar fogo, meu amigo. Vai pegar fogo. Vai que vem trazendo pra sorte. Oh, show de bola. Então, era isso que a gente tinha para hoje. Espero que você tenha gostado de mais desse programa. Tenha gostado do Pra Mário, tenha finalizar, aprendido curta, bastante. se inscreva, compartilhe, mande para os amigos. Isso aí, tudo isso aí que ele falou. Isso faz parte. Show de bola? E nos Valeu. vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu, Mário.